Paz a todos. Este capítulo apresenta o plano de batalha básica para a guerra espiritual. É uma estratégia que se baseia na compreensão dos propósitos de nossa guerra e na comunicação com nosso comandante em chefe por meio da oração, do jejum e da palavra de Deus escrita. Quando você não entende o propósito e o plano de Deus, pode ser tentado a ficar desanimado nos conflitos da vida. É por isso que muitos soldados cristãos fracassam na guerra. Eles não entendem o propósito divino por trás da batalha. O versículo-chave para o plano de batalha de Deus é 1 João 3, versículo 8. Quem peca é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou a fim de destruir as obras do diabo. Desde o início dos tempos, toda batalha natural que foi travada sempre teve um propósito. Antes de examinarmos os planos de batalha de Deus, é importante entender o propósito da guerra espiritual. Isso envolve a compreensão dos propósitos de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho. O propósito de Deus é para que, na dispensação da plenitude dos tempos, reunisse em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Desde o início, Satanás tem lutado contra o cumprimento deste propósito. Sua própria guerra no mundo espiritual está relacionada a esse propósito de Deus. Satanás luta para que seu coração, mente, espírito e alma se tornem fiéis a Ele em vez ao Senhor Jesus Cristo. Deus trabalhou em você para cumprir seu propósito. O versículo 13 de Filipenses 2 nos diz: porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus também trabalha por meio de sua vida para cumprir os propósitos dele. E não apresentais os vossos membros como instrumentos de iniquidade para o pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentro dos mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. Quando você se entrega para se tornar instrumento de justiça para Deus, isso significa que você coloca sua vida e seu ministério em harmonia com o propósito e os planos de Deus. Ao fazer isso, você se torna um alvo para o inimigo de Deus, Satanás. A Bíblia diz: aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A razão pela qual Jesus veio ao mundo foi para destruir as obras de Satanás. Isso o colocou imediatamente em oposição ao inimigo. Desde o início de seu ministério terreno, Jesus começou a destruir as obras de Satanás. Ele revelou a escravidão do pecado, perdoou pecados, curou os doentes, ressuscitou pessoas dos mortos e libertou pessoas de poderes demoníacos. Ele enfatizou a condição de coração em vez do engano da aparência externa. Em resumo, ele destruiu as obras de Satanás nos corações, almas, mentes e corpos de homens e mulheres. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus não apenas destruiu as obras de Satanás, mas também expôs as estratégias desonestas do inimigo. Ele ensinou sobre o engano de Satanás que aumentaria durante os últimos dias na terra. Alertou sobre Satanás que era capaz de destruir ou arruinar a alma. Ele falou sobre a necessidade de amarrar Satanás e revelou como Satanás tenta impedir que a palavra de Deus seja eficaz no coração dos homens e das mulheres. Ele expôs aqueles
que não estavam bem com Deus como sendo de seu pai, o diabo, e revelou Satanás como o príncipe do mundo. Embora Jesus tentou vindo para trazer a paz de Deus e a paz com Deus, sua vida também trouxe divisão. Jesus dividiu todos os homens em dois campos de batalha. Não é possível ser neutro. Quem não é comigo é contra mim. Jesus falou desta grande divisão em uma história sobre dois caminhos, um que era reto e estreito e o outro que era largo. Ele alertou sobre o engano do caminho largo de Satanás que muitos seguiram. Por meio do relato do homem rico e Lázaro, Jesus removeu o véu entre a vida e a morte. Ele permitiu que os homens vissem o resultado final da escolha do caminho errado. Por ter destruído e exposto as obras de Satanás, Jesus esteve sob ataque durante toda a sua vida terrena. O inimigo tentou constantemente destruí-lo e impedi-lo de cumprir a missão para a qual havia vindo. No momento em que ele nasceu, houve um atentado contra sua vida. Durante seu ministério público, houve várias conspirações contra sua vida. Ele enfrentou a oposição de poderes demoníacos, líderes religiosos, seus próprios seguidores e Satanás. Quando você se alinha com o plano e os propósitos de Jesus, assentando-o como seu Salvador, você se torna parte do exército que luta contra Satanás. Os propósitos de Jesus se tornam os seus propósitos e isso o coloca em uma posição tática de oposição direta ao inimigo. Há muitas estratégias bíblicas diferentes que podem ser usadas na guerra espiritual, mas o plano de batalha básico para os crentes é revelado ao observar como Jesus lidou com o inimigo. O plano de batalha básico para a guerra espiritual baseia-se em 6 pontos principais. Eles são a palavra de Deus, poder e autoridade delegados, oração, jejum, chave do reino em nome de Jesus. Um confronto direto entre Jesus e Satanás ocorreu durante um período especial de tentação do inimigo. Nesse encontro, uma das principais partes do nosso plano de batalha espiritual foi revelada. Primeiro, Satanás tentou fazer com que Jesus transformasse pedras em pães. O poder de Jesus, que logo transformou água em vinho, certamente poderia ter transformado pedras em pão. Mas, ao fazer isso, nesta situação, estaria agindo independente de Deus e usando seu poder para benefício próprio. Em seguida, Satanás tentou fazer com que o Jesus se lançasse do alto do templo. Observe que Satanás disse: "Lança-te para baixo". Satanás não podia derrubá-lo, porque o poder de Satanás é um poder limitado. Todo homem é tentado quando é atraído por sua própria concupiscência. Ele não é forçado, mas seduzido. Nessa tentação, Satanás usou a palavra de Deus para apoiar seu apelo, mas o aplicou de forma errônea. A aplicação errônea da palavra de Deus é uma das principais estratégias de Satanás. Nas 2 primeiras tentações, Satanás disse: "Se você é filho de Deus, faça essas coisas". O fato de Jesus ter concordado seria admitir que a verificação de sua filiação com Deus era inadequada. Deus já havia falado do céu, confirmando esse relacionamento. Satanás sempre concentra seus ataques em seu relacionamento com Deus. A tentação final foi um apelo de Satanás por adoração. Em troca, Satanás entregaria a Jesus todos os reinos do mundo. Nessas 3 situações de tentação, você pode ver as forças malignas do mundo, a carne e o diabo guerreando contra Jesus. Jesus
enfrentou as tentações de Satanás com a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma espiritual muito importante e faz parte da armadura de Deus. Ele é chamado da espada do Espírito. A palavra de Deus é o único manual de guerra espiritual divinamente inspirado. Outros livros são úteis somente se estiveram em harmonia com a palavra de Deus. Jesus citou escrituras específicas aplicáveis à batalha imediata. Ele não citou passagens de cronologia ou história do Antigo Testamento. Jesus disse: está escrito de novo. Quando você usar escrituras específicas, certifique-se de que elas estejam em equilíbrio com o restante da palavra de Deus. Eles devem ser vistas em seu contexto e aplicadas em harmonia com a totalidade da palavra de Deus revelada. Para usar a palavra de Deus de forma eficaz na guerra espiritual, você deve conhecer a palavra de Deus. Você deve estudá-la, meditá-la e memorizá-la. Muitas derrotas na vida ocorrem porque não conhecemos a palavra de Deus. A segunda parte do plano de batalha baseia-se no poder da autoridade sobre Satanás que Jesus delegou a seus seguidores. Autoridade e poder são duas coisas diferentes. Considere o exemplo de um policial. Ele tem um distintivo e um uniforme que são símbolos de sua autoridade. Sua autoridade vem da posição que ocupa no governo. Mas, como nem todas as pessoas respeitam esta autoridade, o policial também carrega uma arma. A arma é seu poder. Sua autoridade sobre o inimigo vem por meio de Jesus Cristo e de sua posição nele como crentes. Seu poder sobre o inimigo vem por meio do Espírito Santo. Assim como o policial, você precisa ter autoridade e poder para ser eficaz. Alguns crentes recebem autoridade por meio da experiência do novo nascimento e de sua posição em Cristo, mas nunca chegam a receber o poder do Espírito Santo. Ele deve ser combinado com a autoridade para a guerra eficaz. O poder que Jesus deu é um poder direcionado para propósitos específicos. Esses propósitos incluem o poder sobre o inimigo, sobre o pecado e para estender o Evangelho. A próxima lição será a segunda parte do plano de batalha de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.